não podendo deixar de tentar trazer a minha experiência de 2 anos no programa Mais Sucesso Escolar, ia dando assim, pronto, ia tentando falar com a pessoa que dava apoio na minha escola, que até era coordenadora de primeiro ciclo e, portanto, era assim mais fácil, porque eu chegava diretamente, uma vez que a professora coordenadora era a mesma que a professora de apoio. E fomos tentando nesse ano, sem qualquer projeto, fomos tentando fazer com que as turmas daquela escola, que só tínhamos 1 ano de escolaridade de cada ano do primeiro ciclo, tivéssemos a noção de que tínhamos meninos de 2º, 3º e 4º ano que até estavam ao mesmo nível, a matemática e a português, e que tinham conhecimentos que estavam para trás, que já haviam de estar adquiridos e que não estavam. E então fizemos a primeira tentativa de o ninho da férias. Então, tentámos logo desde o início, isto foi um bocadinho arrojado, mas pensámos, ok, temos todos os meninos a ser apoiados, portanto não vamos pôr de parte ninguém, e abrangemos todo o primeiro ciclo do agrupamento, temos 9 escolas, quase 900 alunos, e tentámos implementar logo no primeiro ano, em que isto foi em 2011, 2012, abranger todo o primeiro ciclo de ensino básico, todas as 9 escolas e em todos os anos de escolaridade, desde o primeiro ao 4º, se bem que o primeiro ano de escolaridade, nesta altura, não tinha apoio educativo. Tentámos, no final desse ano letivo, reunimos-nos após as avaliações e após termos os resultados da avaliação externa e tentámos identificar o nosso problema. Portanto, estávamos num contexto em que o agrupamento existia há 2 anos, nesta estrutura que se encontra agora, portanto era uma existência muito bebezinha, e havia um grande investimento por parte da maioria das escolas, dos professores de apoio, um grande investimento para a matemática e para o português, que se traduzia em muito na nossa avaliação interna. Nós tínhamos taxas de sucesso muito próximas do 100% na avaliação interna, quer a matemática, quer a português. Qual era o grande problema? Era a avaliação externa. Nessa altura tínhamos uma avaliação externa que ainda era com provas de aflição, portanto em 2011, 2012, e nós tínhamos para a matemática uma taxa interna de 99%, em contrapartida tínhamos uma avaliação externa que rondava os 44%, que estava até abaixo da média nacional. No caso do português, a situação não era assim tão grave. Havia uma discrepância de 12 pontos percentuais entre a avaliação interna e externa e até estávamos acima da média nacional na avaliação externa. De qualquer forma, havia aqui uma vala entre a avaliação interna e a avaliação externa. Posto isto, qual era o caminho que íamos seguir, não é? Íamos para um lado, vamos para o outro, temos uma avaliação interna muito boa, contentamos-nos com isso? Não nos podemos contentar, até porque no próximo ano letivo, que seria 2012-2013, tínhamos provas finais, já não tínhamos provas de aflição. E então, a nossa tentativa, depois de estar como este senhor a coçar a cabeça durante alguns tempos, pensámos que estes 2 caminhos têm de se encontrar. E nós vamos ter de responder ao problema com rentabilização de recursos, temos que rentabilizar ao máximo os professores de apoio, temos que aproximar estas 2 taxas, que não é óbvio que aproximar a taxa de avaliação externa aos 98% ou 99%, nós gostaríamos muito, não é? Mas é um bocadinho difícil. Também não gostávamos de descer a taxa de avaliação interna, mas de qualquer forma não gostaríamos e temos a pretensão de que estas taxas não sejam tão dispares. Como é que fazer isto? Tínhamos de articular, mas articular verdadeiramente com quem está antes de nós, e isto foi falado de manhã pelo professor David Justino, articular verdadeiramente com a educação pré-escolar e articular verdadeiramente com o 2º ciclo, nomeadamente com os coordenadores de matemática e de português. Essa articulação, este ano letivo, é verdadeiramente concretizada. E tínhamos de ter formação de professores que fosse acreditada, mas com a prata da casa.
E temos, desde 2012, 2013, o ano passado, essa formação foi no âmbito do português, foi sobre a aprendizagem da escrita, e no âmbito da matemática foi sobre geometria e medida. Como é que surgiram estes temas? Não foram através das necessidades ditas pelos colegas, mas sim das dificuldades que nós encontramos nos nossos alunos a partir da avaliação externa do ano 2011-2012. Portanto, a maior taxa de percentagem de sucesso na matemática era em geometria e medida, e por isso tínhamos de ter mais formação nessa unidade, e no português era na escrita, e daí apostarmos na formação. Como é que montamos tudo isto? Ora, a partir do projeto Fênix, que a doutora Luísa já deu assim uma chega, nós temos que ter à partida, no primeiro ciclo, uma agenda semanal comum, ou seja, um horário comum a toda a gente. As 9 escolas do primeiro ciclo têm um horário comum, que eu passo a mostrar, que nos dá imensas dores de cabeça a fazer, e todas as pessoas do primeiro ciclo, independentemente do ano de escolaridade, têm este horário, nas 9 escolas do agrupamento. Isto faz com que, se repararem, aqui à terça-feira e à quinta-feira, há aqui uma mancha que diz português por baixo alicerces, matemática por baixo alicerces. O que quer dizer que todos os professores estão disponíveis, 2 vezes por semana, uma para matemática e uma para português, para dinamizarem o eixo 2, que são, então, aquelas tais 2 turmas, no caso das escolas de primeiro ciclo, que têm mais do que uma turma de cada ano de escolaridade. Imaginemos que temos uma turma de segundo ano, a turma A e a turma B de segundo ano, e fazemos então, criamos aqueles tais grupos homogéneos. Não temos 2 turmas, temos um grupo de alunos de segundo ano que se transformam em 2 grupos homogéneos naquelas horas, à terça e à quinta. Isto não implica mais recursos humanos, somente quando as turmas são mistas implica um professor de apoio. Porque quando as turmas são mistas, e eu tenho uma turma mista, o que fazemos é o seguinte: o professor de apoio fica com, imagine, eu vou dar o meu exemplo, eu tenho uma turma de primeiro e quarto ano, e aplico o eixo 2 com o primeiro ano. Ou seja, a professora de apoio fica com o meu grupo de primeiro ano e cria 2 grupos homogéneos com a outra colega que dá primeiro ano. Eu pego no meu grupo de quarto ano e saio para outra sala e trabalho todas as competências que eles ainda não têm desenvolvidas e já deveriam ter. Desta forma consigo transformar uma turma que à partida era mista, deixa de o ser em alguns momentos, fico com um grupo pequenino de quarto ano que precisa de preparação para provas, e quem é de primeiro ano está a trabalhar em 2 grupos homogéneos ao mesmo tempo. Isto sempre a matemática e a português. Para isto tem de haver uma planificação ajustada. Essa planificação é comum e é feita nas reuniões de ano. Portanto, nos grupos de ano nós temos a organização está feita, nós temos conselhos de ano, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e são desses grupos de ano que saem as planificações que são comuns a todas as escolas. As fichas de avaliação trimestral também são comuns a todas as escolas e são feitas sob o modelo das provas finais. Todos os períodos nós aferimos, a nível de agrupamento, a avaliação dos nossos alunos. É claro, vão-me perguntar, então os meninos que estão em ninho? Os meninos que estão em ninho fazem essas fichas, mas se o professor da turma entender que realmente o que ele esteve a trabalhar ainda está aquém daquela ficha, ele faz uma outra ficha para ver se está a progredir dentro do seu trabalho. Mas de qualquer forma, nós temos de aferir as competências daquele aluno no ano de escolaridade em que ele está matriculado. Esta reorganização dos apoios, eu já me fui adiantando, não é? Há esta reorganização dos ninhos do eixo 1, que quem sai, a doutora Luísa sugeriu, e sugerimos nessa reunião em janeiro, que não fosse o professor de apoio a sair com o grupo de alunos, porque é o professor da turma que mais conhece as dificuldades dos alunos que saem. Isto não é viável em todas as escolas, até porque nós às vezes temos escolas pequeninas que só têm
um ano de escolaridade em cada turma, ou pior, temos escolas da zona mais rural que só têm 2 turmas, portanto cada turma com 2 anos lá dentro, e aqui é difícil ser um professor da turma a sair, e aí será um professor de apoio, portanto isto tem que ser adaptado à realidade de cada escola. Em 2012, 2013, foi o nosso primeiro ano, fizemos uma avaliação deste projeto. E se repararem, as colunas azuis são referentes ao antes do projeto Alicerces e as colunas laranjas são no final do primeiro ano do projeto Alicerces. E aquilo que nós conseguimos ver é que nós tínhamos percentagens a matemática de 99 de sucesso interno e passámos a 94, até descemos um bocadinho, mas se repararmos e a distância entre a avaliação interna e externa continua longe, mas se repararmos no português, a distância já não é assim tão grande, mas pensamos, há aqui um problema. O problema é aquele que é comum a todas as escolas do país, é o segundo ano de escolaridade. O segundo ano de escolaridade tem sempre o problema dos alunos que não adquiriram a leitura e a escrita no primeiro ano e que transitam quase que automaticamente. E depois, estes meninos do segundo ano de escolaridade, muitos não conseguem ser recuperados até ao 4º ano. Então, depois desta avaliação, tivemos que novamente encontrar caminhos. E esses caminhos, neste momento, foram delineados para um biênio, 2013-2015. E a nossa aposta nos ninhos, no eixo 1, é essencialmente no segundo ano de escolaridade e no 4º ano, porque é ano de provas, mas no segundo ano de escolaridade nós temos uma taxa de sucesso, tínhamos uma taxa de sucesso de 85,4 e temos subido 2,4%. Não é muito ambicioso, pensam, mas subir de um 85,4 para um 88 no segundo ano é um esforço que é muito grande. Como é que fazemos isso? Este ano estamos a intervencionar já no primeiro ano de escolaridade, que eu vou explicar só um pouco mais à frente. No 4º ano, tentamos aproximar as taxas de sucesso da avaliação externa à interna, ou seja, queremos subir esta taxa de 65% de matemática e também queremos subir a taxa de 51% a português, isto da avaliação externa. Para isso, era preciso haver um reforço no trabalho da compreensão leitora. Isto porque, da análise que fizemos das provas finais do ano passado, este insucesso de cerca de 35% a matemática não era de conhecimentos matemáticos, era essencialmente de compreensão leitora. Os meninos não interpretavam os enunciados e depois tinham respostas que nada tinham a ver com aquilo que era que lá estava. E, portanto, o problema estava na compreensão leitora e não na aquisição de conhecimentos de matemática. E daí nós temos de apostar mais na formação de professores nesta área. Então, este ano, a nossa formação de professores a português incidiu sobre isto e na matemática incidiu sobre números racionais, está a decorrer, sobre números racionais, uma vez que as metas curriculares põem um grau de exigência no currículo nesta área. Relativamente aos apoios educativos, no primeiro ano, e esta é a grande novidade do nosso projeto este ano, é o primeiro ano de escolaridade. Como é que nós fizemos? Em janeiro, a partir de janeiro, os meninos de primeiro ano que tinham tido avaliação inferior a 3 começaram imediatamente a ter apoio educativo, de forma a que adquiram, ainda este ano letivo, competências de leitura e de escrita. Pode ser um pouco aquém do restante grupo de turma, mas pelo menos não chegam ao final do primeiro ano de escolaridade sem saber ler ou escrever o básico. E para isso fizemos em fevereiro uma avaliação da fluência de leitura, incidindo sobre a precisão e a velocidade, e dessa avaliação percebemos quem são os meninos que nesse momento não estavam a adquirir essas competências. Os meninos que estão agora a ter apoio a português de primeiro ano terão uma nova avaliação em maio para percebermos quem são os meninos que vão iniciar o segundo ano já, assim, um bocadinho carentes na competência da leitura.
E eu praticamente terminei. Eu tinha um testemunho que não vou ter tempo de mostrar, porque já estive o meu tempo, mas gostava de terminar somente com este slide, em que me parece que retrata muito bem aquilo que nós pensamos no nosso agrupamento a nível de primeiro ciclo, e agradeço desde já, enquanto leem, a nossa diretora de agrupamento, que desde o início, sempre, quando pusemos este projeto, sempre esteve receptiva, sempre nos deu abertura para o implementarmos. Era uma coisa inovadora, que implicaria muitos riscos, exige muito trabalho das pessoas que estão inteiramente sempre ao dispor para trabalharem mais e mais e mais e termos melhores resultados. Agradeço também à Teresa Mouzinho, que é atualmente nossa coordenadora de departamento, e à Lúcia Gaspar, que já não está aqui connosco, já se reformou, mas que na altura, em 2011, 2012, abraçou também muito este projeto. E é um projeto com muita determinação, que acreditamos que somos capazes, aplicamos os nossos conhecimentos, temos imensas expectativas, confiamos naquilo que delineamos, temos, não querendo ser pensando só assim muito egocêntrica, mas acho que temos a atitude certa, porque pelo menos temos alguma autoestima e somos determinados naquilo